Bom dia, minhas queridas, e vamos iniciar aqui uma nova série de conteúdos e nesta série vamos mostrar aqui as progressões que realizamos com as alunas que entraram aqui há um mês. E para isso, neste primeiro episódio, vamos falar aqui um pouco sobre a importância da avaliação, porque é que é importante nós termos parâmetros para avaliarmos aquilo que aconteceu ao longo de 4, 5, 6 semanas para percebermos quais é que são as alterações que devemos de fazer a nível dos planos. Hoje, o episódio de hoje, falar aqui da importância da avaliação. Nos próximos episódios vou trazer aqui o exemplo prático das alunas. Houve alunas que existiu aqui uma progressão a nível do treino e a nível da alimentação, outras apenas a nível do treino e outras que não tiveram progressão. E depois, na prática, vocês vão perceber o porquê. Aqui no primeiro episódio, falar aqui um bocadinho do que é a avaliação. A avaliação é uma forma de nós termos controle sobre diversos parâmetros. Neste caso, a avaliação que utilizo no meu acompanhamento é a nível do registro visual, da pesagem, dos perímetros. Depois também utilizamos aqui algumas ferramentas para ir avaliando aqui a questão da parte da execução técnica dos exercícios e a evolução da técnica, que é muito importante, e também aqui a questão do registro das cargas e a evolução, progressão das cargas. E estes dois parâmetros também são importantes para garantirmos sempre que temos uma progressão segura ao longo de todo o processo. Para percebermos aqui a importância da avaliação no processo. Toda e qualquer alteração no treino ou na alimentação deve ser mediante a avaliação. Se nós não tivermos este controle, se não tivermos este registro, e atenção, ele não tem de ser de 2 em 2 semanas, como há muitas situações que acontecem por aí, não existem alterações significativas em 2 semanas e a avaliação pode ser 4 em 4 semanas, 6 em 6 semanas, dependendo do estado do processo. Quando estamos numa fase inicial e que existe aqui uma maior hum, espaço para existir progressão e para que essa progressão seja mais rápida, também faz sentido termos avaliações em menos tempo, em 4 semanas, por exemplo. Já quando estamos em uma fase avançada do processo, não vão existir alterações significativas em 4 semanas e não vale a pena estarmos a fazer constantemente avaliações. Por isso, algo aqui para perceberem, se vocês estão numa fase inicial e só fazem avaliações de 3 em 3 meses, ou se estão em determinada fase e demoram muito tempo a fazer avaliações e estão sempre a fazer a mesma coisa e não há progressão, alguma coisa está errada. Da mesma forma, quando estão sempre a mudar as coisas só porque sim, sem terem qualquer dados de avaliação para perceber aquilo que aconteceu e como é que o organismo respondeu e estão a alterar, também vai dar mau resultado. Então, as alterações ao longo do tempo, ou seja, aqui a nível da composição corporal, que nos vão informar em que direção devemos ir. Sem forma de avaliar as alterações que acontecem, não se pode direcionar o processo da melhor forma. O que é que isto quer dizer? Que se nós não temos controle e se não avaliamos, não temos estes parâmetros, qualquer avaliação que vai ser realizada nesse sentido vai ser um tiro no escuro. Isto tanto para o bem como para o mal. Como já disse anteriormente, não vale a pena estarmos a alterar as coisas porque sim, e existem situações em que a mulher não tinha nada que alterar, apenas manter aquilo que estava a ser feito e alteram, e só vai fazer com que o resultado seja afetado de forma negativa. Para perceberem melhor esta questão, eu vou aqui explicar e contextualizar aqui as duas situações e os dois exemplos que acabei por dar. Numa fase inicial em que temos aqui uma maior margem de progressão e numa fase avançada em que a progressão acaba por ser menor. Quando nós iniciamos o treino, o nosso organismo é muito mais responsivo ao treino. Para isso, nós não precisamos de um volume excessivo, se compararmos com quem já está mais avançado no processo, e atenção que depois tudo é individual, por isso vamos pensar aqui neste exemplo como se fosse a mesma mulher, mas está no dia 1, vai começar a treinar, e a mesma mulher no segundo ano de treino, por exemplo. A mulher
no dia 1 acaba por ser muito mais responsivo ao treino. Isto quer dizer que o seu organismo, com o estímulo que vai ser fornecido a nível de treino, vai ter uma resposta. E para ter uma resposta positiva, o volume de treino não precisa de ser alto. Por sua vez, a mesma mulher que já está no segundo ano de treino, em que já atingiu um determinado nível de condicionamento físico, em que já ganhou massa muscular, já perdeu gordura, está numa situação em que a responsividade ao treino acaba por ser menor e por isso mesmo necessita de um maior volume de treino. A mulher aqui poderia ter iniciado com os 3 treinos por semana. Aqui, caso tenha disponibilidade, pode fazer 6 treinos por semana, com um maior volume quando estava aqui nesta situação, e tem que ter tido, se as coisas forem bem feitas, uma boa progressão a nível das cargas ao longo deste tempo todo. E, como nós sabemos, e é aquilo que a evidência demonstra, a responsividade que temos a nível do treino, quando estamos numa fase inicial, a mulher no dia 1, o estímulo e todas as respostas que vão acontecer através do treino, ou seja, aqui o aumento da síntese proteica muscular, aqui o estímulo da tensão mecânica e do stress metabólico, tudo é necessário em menos doses porque o corpo está mais responsivo do que nesta situação para a mesma mulher. Se não existe aqui uma avaliação do processo, se não percebemos que está a existir uma boa progressão a nível das cargas, que está a existir uma boa recuperação entre os treinos, que as progressões a nível do volume estão a ser bem feitas e não de forma excessiva, que vai prejudicar a progressão a nível das cargas, a recuperação entre os treinos, o rendimento e também aqui o ganho de massa muscular, porque aquilo que acontece, temos aqui uma curva em U, basicamente é uma dose ótima, uma dose resposta ótima em relação ao volume, que aquilo que acontece é que quando nós temos pouco volume, a resposta não vai ser boa, aliás, a curva em U é ao contrário, e aquilo que vai acontecer é que vamos ter aqui uma dose resposta ótima a nível do volume e equivale a determinadas séries. Vamos colocar aqui um X, porque isto acaba por ser individual, por isso é que tem de ser avaliado, e são as avaliações que nos vão dar este indicador, se as coisas estão a correr bem, se estão a correr mal, como é que o organismo está a responder. E o que é que acontece? Como nós temos pouco volume, não vamos ter aqui uma resposta ótima, e quando nós temos o excesso de volume, também não vamos ter aqui uma resposta ótima. Vamos lhe dar aqui os números, x menos 1, o volume que não vai fornecer aqui uma boa resposta ou a resposta ótima, e aqui o X mais um, em que é um volume excessivo, em que a mulher não consegue recuperar e toda a sinalização a nível da síntese proteica muscular acaba por ser direcionada para reparar o dano muscular que está a acontecer com o excesso de volume. E nesta situação não vai existir o ganho de força, não vai existir progressão a nível das cargas e pode chegar a uma situação em que se encontra estagnada e que não sai da cepa torta, por assim dizendo. Por isso, percebam aqui a questão da importância da avaliação, da importância também aqui a juntar à avaliação a questão dos feedbacks, é importante. Numa primeira fase, aqui no primeiro exemplo, os feedbacks acabam por ser muito importantes para percebermos e identificarmos a adesão aos planos. Se não existir aqui uma boa adesão ao plano de treino ou ao plano alimentar, as alterações que devem de ser feitas devem de estar de acordo com aquilo que a mulher consiga cumprir. E isto só é possível se existir aqui comunicação. Vamos imaginar um cenário, a mulher disse que conseguia treinar 5 vezes por semana e naquele mês treinou apenas 3 vezes por semana. Não houve aqui uma boa adesão. Era preferível ter-se iniciado apenas com 3 treinos, cumprir a 100% com os 3 treinos, que davam 12 treinos no mês, e desta forma o treino foi estruturado para 5 dias, que dava 20 treinos, e a mulher apenas conseguiu cumprir com 12 treinos, o que equivale à volta dos 60%. Quando nós estruturamos o treino de acordo com a frequência, ou seja, 5 dias, nós vamos distribuir o volume, ou seja, a quantidade de séries e de exercícios, por esses 5 dias, dando ali um volume semanal total. E quando nós estruturamos para 3 dias da semana, vamos fazer a mesma coisa.
que é que vai acontecer? Vão ser 3 treinos em que vão, ao longo da semana, ter o mesmo volume para aquilo que é pretendido do que se for com os 5 treinos. O que é que vai acontecer? A mulher que poderia ter iniciado com os 3 treinos iria ter o mesmo volume que os 5 treinos, iria ter aqui uma boa adesão, uma adesão a 100%, mas como ela disse numa fase inicial que ia fazer 5 treinos, acabou por ter aqui menos 40% do volume de treino do que se tivesse iniciado pelos 3 dias da semana. Por isso, e para perceberem, o mais importante aqui, garantirmos esta adesão, para termos aqui uma avaliação e percebermos quais é que foram as respostas a nível do treino, o que é que o treino gerou a nível do organismo, para depois realizarmos as progressões. Se não temos essa adesão, não vale a pena realizar a progressão e aquilo que devemos de fazer é modificar a estrutura de treino, reorganizar, de forma que no mês seguinte haja aqui uma boa adesão. E a mesma coisa em relação ao plano alimentar. E isto torna tudo, ou neste caso a comunicação, muito importante. Mesmo dar aqui o exemplo em relação do plano alimentar, também para perceberem, dar aqui o exemplo de uma mulher que cumpre apenas com 60% do plano alimentar. Vamos imaginar que o plano alimentar está ali estipulado para as 2000 calorias diárias, tem ali uma distribuição dos macronutrientes para fornecer